Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Pix, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Como vai, meu querido? Tudo bem? Boa noite, juiz Oscar Aníbal Chapman. O juiz quando começar aí, fala aí fala aí o horário, viu? Que fica. Juiz Oscar, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui na internet, o WhatsApp, né, tá nos ajudando aqui, a internet. Já é meia-noite e o juiz Oscar Aníbal Chapman. Começa aí, juiz, em nome de Jesus. Bom, vamos lá então. Hoje, dia 30 de setembro de 2025, horário 0h01. Foi antecipada a tomada de decisão da invasão ao território da América Central, do Caribe e América do Sul. Já estamos com todo o procedimento no Brasil. Este antecipo se deve ao terremoto e maremoto que vai ocorrer em vários países, ao qual a base aérea dos Estados Unidos, Porto Rico, vai sofrer um sismo muito forte, como também o México, Colômbia, vários países de Centro-América. Vai ter um terremoto bastante perigoso. Então, nós estamos já antecipando as tomadas de decisão para o posicionamento do acautelamento a proceder à defesa da raça humana. Em realidade, todo este procedimento ele é elaborado para o posicionamento da raça humana no planeta. Nós todos estamos vivenciando o procedimento de Abrão, o líder de todo este componente genético. Então, todas as raças que existiram antes da raça humana e deixaram de existir, elas deixaram de existir porque elas não tinham a evolução do entendimento, do raciocínio, de uma capacidade de criação. Então, o ser humano atual, ele é inteligentíssimo.
Então, os elementos que estão relatando, os Anunnakis, ou seja, essas raças anteriores à raça humana, elas todas vieram a sucumbir porque não tinham os elementos de raciocínio e de conhecimento para a evolução da raça humana. Então, vamos dizer assim, há um procedimento de querer deter a raça humana para a sua evolução. E todos eles já foram identificados. Então, nós estamos com o que faz parte deste procedimento é o senhor presidente Trump e também vários outros estudiosos da matéria que estão a proteger a evolução da raça humana. Tudo já está identificado. Então, nós aqui com relação aos posicionamentos políticos, sabemos que não existiu os procedimentos jurídicos elaborados através de falsa queixa-crime contra o mandatário senhor Bolsonaro. Está tudo anulado. É uma trama que foi elaborada para questionar através da lawfare, ou seja, a briga jurídica, para querer colocar que houve um procedimento contra uma administração que ela veio para roubar, ela veio para destruir, roubar, matar e destruir, que é o caso do comunismo no planeta inteiro. Então, todos eles foram identificados, todos já estão sucumbindo e o planeta todo se voltou à realidade. Então, o procedimento que existia até poucos meses, anos atrás, 2 anos, deixou de existir. Não comporta mais essa nova era. Então, nós estamos evoluindo, a raça humana. Então, o Brasil, ele já está liberto, porque a consciência do ser humano fez rever a realidade. E a realidade é que não podemos ser dominados por seres que não têm competência. Eles são incompetentes. Então, os líderes incompetentes não podem prevalecer. O que há hoje de necessidade no planeta é comum a todos. Água, luz, procedimento de infraestrutura para que o ser humano evolua, haja uma evolução. Então, vocês podem ver a semelhança no planeta de todos os procedimentos que são notadamente escassos, quando em realidade poderiam ser resolvidos imediatamente. Mas não são resolvidos imediatamente porque há um posicionamento político. E esse posicionamento político é o que eles dizem, falta atitude de resolver.
Não é atitude, é um procedimento impeditivo. Querem colocar o ser humano no, no baixo, do baixo, na baixa infraestrutura, para que o ser humano não tenha competência de evoluir. É isso que eles querem, dominar a raça humana. Então, o ser humano no planeta inteiro não permite mais ser dominado, e muito menos por incompetentes. Então, o recall, ele foi estabelecido, ou seja, se uma administração ela não funciona, não coloca a máquina para funcionar, ele é substituído. Então, o recall no Brasil tem nome. É uma falsa identidade, é o impostor, que é conhecido por Luiz Inácio Lula da Silva e todos os seus ministros. Então, todos eles estão colocados neste comportamento. E este comportamento ele foi identificado. Então, não há como você esconder os números matemáticos. O Haddad, os relatórios financeiros. Ele não tem mais essa capacidade porque todo o comportamento financeiro identifica que há uma má administração. Para muitos, eles alegam que essa má administração projetou enriquecimento rápido, que é o caso dos bancos. Mas eles mesmos foram prejudicados, porque eles todos foram delipendiados, roubados. E tudo isto está sendo dado à publicidade agora. Então você vai ter fechamento de bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Santander, todas as nomenclaturas que vocês conhecem hoje, elas deixarão de existir. Não há um problema com relação à sua contabilidade, que você detém contas nesses bancos, porque o Banco Central ele tem toda a contabilidade de todos que têm contas nesses bancos. O que eles tinham feito era terceirizar. Eles terceirizaram para instituições bancárias proceder com cobranças que necessitaria de muita mão de obra, e ele sendo o único banco central, ele não teria essa capacidade e daria essa capacidade para o computador. Mas eles não quiseram que o computador evoluísse para que procedesse com estes dados compilados para uma ótima administração. Caso que hoje já é fatível, já é realidade. Nós temos supercomputador que pode fazer toda a administração do país. Ele pode gerir todos os cargos, ele pode acompanhar toda o modus operandi, organização e método dos cargos administrativos, sem ter que ter um representante humano. Não é necessário. E você vai poder liberar o humano para que ele tenha a capacidade evolutiva da raça superior humana, e ela é cobiçada no planeta. No planeta que ele é plano, ele não é redondo, são vários anéis, onde tem várias civilizações,
é uma planície imensa, ao qual existem seres, alguns diferentes de nós, outros muito diferentes, e que todos eles precisam se comunicar, porque nós temos que evoluir. Então, não há mais como proceder de você cercear o conhecimento. Você tem que permitir que a raça humana tenha a sua liderança. E essa liderança é justamente o raciocínio. E esse raciocínio levou ao conhecimento da verdade. Conhecerás a verdade e ela te libertará. Então, nós temos necessidade de ter um procedimento de acompanhamento da evolução da realidade dos fatos. E realmente eles são reveladores, mas eles foram manipulados. Jesus Cristo existiu? Existiu, mas o nome dele não é Jesus Cristo. A letra J foi a última letra do alfabeto a ser criada. Então, para você colocar a patente no nome do Criador, foi possibilitado através da letra J. Então, se fez a patente de Jesus Cristo. A mesma forma, com o conhecimento bíblico, foi dado o conhecimento dos livros que eles caracterizavam que poderiam ser lidos e os que não poderiam ser lidos, porque não lhe era permitido. Mas você tem o conhecimento hoje de todos os livros. Então, este conhecimento, ele traz atualmente, através do Papa Pio XIV, né? Ele está revelando vários conhecimentos da igreja. E que, claro, está modificando todo o procedimento antigo a dar uma realidade positiva em querer mostrar a verdade à raça humana. Então, o ser humano, ele evoluiu, onde as evoluções foram processadas e todos aqueles que não sobreviveram a estas evoluções não existem mais. Você dirá, então os da Atlântida, eles tinham evolução? Sim, mas nós temos mais. Somos mais evoluídos que os cidadãos da Atlântida. Por quê? Porque o que nós não temos é o conhecimento que eles tinham à época e que estão identificados e nós procedemos a superar esse conhecimento. Então, qualquer país está querendo monitorar toda a raça humana porque não quer e não quer permitir a evolução, porque quem tiver maior conhecimento, maior QI, o QI, o que indica o QI, ele vai ter a posição de gênio. E na raça humana há vários gênios. Então nós damos flúor, coloca flúor na água, coloca o flúor na pasta de dente, você escova os dentes e você atinge o hipotálamo. E você passa a prejudicar o seu raciocínio. O que nós utilizamos da massa cefálica não é superior à cabeça de um alfinete.
Então, nós temos a atrofia mental. E não podemos continuar dessa forma. Temos que evoluir. Então, este é o procedimento. O senhor Trupp, ele está engajado, conjuntamente com outros, a dar conhecimento à raça humana, a trazer o conhecimento a toda a raça humana da Terra, para que ela tenha a plena certeza das suas capacidades. E os opressores e imorais, eles querem manter o ser humano no ostracismo, na ignorância e na barbárie. Nós temos que sair disso. E para sair disso, este é o momento. Então, a evolução, houve a Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda Guerra Mundial e agora a Terceira Guerra Mundial nuclear. E isto tudo acaba hoje, dia 30 de setembro de 2025, onde está posicionado o conhecimento através da evolução da raça humana. Para que vocês entendam, a Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela é admirada e ela é reverenciada por toda a raça muçulmana. Os muçulmanos têm a Senhora Santa Maria, Ana, lá na casa dela, ela mora no alto de uma montanha, aqui na Turquia, em que ela é aberta para visitações. E o filho dela, ela só teve um filho, que é assim dado a conhecer no Alcorão, e ela faz parte do Alcorão, porque os anjos se fizeram presente a ela, e os anjos até hoje é dia, foi ontem, foi o dia dos arcanjos, arcanjo São Miguel, com todos os arcanjos, em que eles são seres celestiais, são seres de formação eletromagnética através das ondas eletromagnéticas que estão ao redor de nós e nos protegem. Eles existem. E essa existência, ela se processa ao conhecimento de alguns. Então, nós temos que ter, conforme eu estava dizendo, da Virgem Maria, o seu filho que é conhecido como Isa no muçulmano, na religião muçulmana. E ele prometeu que iria retornar. Então, tanto os muçulmanos quanto os católicos estão esperando pela volta de Isa. Aqui vocês o chamam de Jesus Cristo. Outros o chamam de Yahushua HaMashiach, que é Yahoo. Outros chamam de Abá. Enfim, chame-o como quiser. Mas a realidade é esta. Então, já procedemos com todos os aviões que se encontram em Porto Rico, dos Estados Unidos da América, para que venham para o Brasil. E se estabeleçam em 26 estados e no Distrito Federal. Isto já é um fato. E isto vai ser feito no dia de hoje, 30 de setembro de 2025, onde o Brasil será o QG, será o país
o monitoramento e, principalmente, os 9 estados do Nordeste que fazem fronteira com 17 países que estão amotinados e estão sendo administrados pelo narcotráfico, por esses elementos que não permitem a evolução da raça humana. Então, nós já estamos procedendo. 30 de setembro de 2025, onde o presidente, o senhor Trump, poderá se fazer presente no território da República Federativa do Brasil e permanecerá durante 10 anos a administração do sistema quântico mundial, onde não vai haver nenhum tipo de captura de dados, de manipulação de dados, de escravidão do ser humano. Não. Vai haver um comportamento de procedimento ao bem comum. E qual é o bem comum? Você terá recursos que lhe pertencem. Você fará com seus recursos o que você bem lhe agrade e bem lhe faça. Então você vai ter as suas cotas de proteína, porque você é 80% água. Você tem o átomo, toda a cadeia atômica, em que você percebe pelo olho uma figura, mas essa figura não existe. Em realidade, nada existe. Não existe prédios, não existe absolutamente nada. O que você tem é o ser humano, e ele é gênio, a raça humana é a raça universal. Estão querendo acabar com a raça humana. E não vamos permitir. Então será dado ao conhecimento da humanidade de que nós estamos na evolução e no conhecimento da verdade e pretendemos estar à ajuda do conhecimento científico e a verdade, a evolução. Não haverá mais o sujeito que descobriu o carro, que ele funciona com água, com ar, com o que seja, e eles são exterminados. O sujeito que descobriu a cura do câncer foi morto. O sujeito que descobriu, todos os que descobriram os flagelos da humanidade foram exterminados. Então, nós já evoluímos, não vamos permitir mais isso que aconteça. E estamos identificando todos os opressores e imorais que procederam contra a raça humana. Então, o Brasil, como também toda o planeta Terra, toda a plenitude do planeta plano, nós evoluímos e daremos ao conhecimento da humanidade. Porque é assim que nós devemos proceder para a evolução. É uma realidade, não é um filme científico, não é um devaneio, não é uma história, não, é uma realidade em que você vai despertar através do convívio cotidiano. Não vai ser necessário que você creia ou não creia, você terá a sua própria experiência. Estamos entendidos? Então, hoje, dia 30 de setembro de 2025, o Brasil se liberta deste ostracismo de elementos que não têm nada para ensinar de bom à humanidade.
que ficam ainda discutindo água, esgoto, que ficam discutindo a merenda escolar que é saqueada, o estudo, o benefício da humanidade é saqueado por estes déspotas, estes traidores à pátria que cometeram crime lesa pátria. Então, nós vamos proceder contra estes elementos, porque você vai ver que a liderança dos partidos políticos e os integrantes do primeiro escalão, todos eles têm prontuário policial. Todos eles cometeram desvio de conduta, roubo, que eles chamam de descaminho. Mas não é descaminho, é roubo. São ladrões. E eles vivem de uma forma ostentosa, onde você se pergunta como é que o sujeito desse, ele tem esse carro, helicóptero, avião, ele é dono de vários empreendimentos de shoppings, eles têm vários shoppings. Você vê a família Gereissati, você vê que todos eles engajaram pela parte da política, porque eles ganham os insumos financeiros e se estabelecem. Eles criam feudos econômicos e mandam na população. Não pode mais. Isso acabou. Acabou todo o feudo, acabou todo o procedimento desses malucos. E como disse o presidente Trump, ele está criando um executivo procedimento ao monitoramento de que não haja nenhum tipo de sublevação, ou seja, terroristas, pessoas que queiram se impor pelo medo, pela opressão. Então, todo sujeito que lhe ocasionar medo, que você diga, ai, se eu for lá na delegacia, ele disse para eu não ir na delegacia, porque na delegacia está o delegado que faz parte deste comitê de opressores. Não, não vai haver mais isso, não vai existir mais isso. Isso acabou hoje. Não vai haver ninguém que viva com medo. Não vai haver ninguém subjugado a outro. Isso acabou. Isso não existe mais. Não vai haver nenhum tipo de manifestação psíquica de comportamento opressor. Pais fazendo opressão aos filhos, filhos fazendo opressões aos pais. Isso acabou. Não existe mais. Não se pode viver numa sociedade onde o medo impera, onde a falta de liberdade impera. Não. O que vai liderar a humanidade vai ser o conhecimento, vai ser a genialidade para o proveito da humanidade, da raça humana, que é objetivo de cobiça. Eles querem acabar com a raça humana porque ela detém genialidade, conhecimento. Esta caixa cefálica, ela tem capacidade indescritível de conhecimento e não é utilizada. Eles querem atrofiar o conhecimento humano. Então, tudo isto vai começar a funcionar.
É uma nova etapa do planeta, onde todos os elementos, eles já sabem, serão levados às oitivas para que eles identifiquem todo o procedimento. Com relação ao Maduro, ele não é visto desde a segunda-feira. O avião saiu de Caracas, circundou a ilha de Cuba várias vezes, fez várias circunferências, não pousou e voltou para Venezuela. Teve outro avião que ele saiu de Venezuela, mirando que ele iria para o Caribe, para Aruba, e ele estacionou em Miami. E lá permaneceu na pista de pouso do aeroporto de Miami. Dizem que é o elo dos cartéis do Sole. O cartel do Sole são todos os generais encarregados para as rotas de tráfico de drogas, tráfico de urânio enriquecido. Imaginem você chegar lá nas dependências do Irã e encontrar urânio enriquecido daqui do Brasil, porque tem todas as moléculas. Urânio, quando você descobre urânio, você é obrigado a pegar esse material e entregar para o Comitê Atômico. O Comitê Atômico caracteriza como se fosse uma digital esse urânio. Ele só é conhecido nessa região que fica no Brasil. Não tem outro, porque cada urânio ele tem uma digital diferente. Então você passa a localizar este procedimento. Então tudo já está visto, tudo já está sabido. Então nós temos que evoluir. Então, como diz o príncipe regente, Sua Alteza Mohammed bin Salman, ele está fazendo uma cidade autossuficiente em que ela tem muros de vidro. É um vidro espesso ao qual você vai poder se comunicar em minutos. Você não vai utilizar o transporte lá, é um transporte como se fosse como se fosse aviões de transporte de eletromagnéticos, ou seja, ímãs. E isso vai transportar você a toda uma cidade imensa, no meio do deserto. É uma realidade. São novos patamares da civilização, onde quem se projetar sobreviverá. Quem não se projetar não sobreviverá. A evolução da raça humana está para você ser cada vez melhor, porque não podemos permitir o extermínio da raça humana. Ela é gênio e ela tem que prevalecer. Todas as anteriores deixaram de existir. Então, nós temos que evoluir. E essa evolução, ela se faz através das pessoas do nosso convívio, onde ficou estabelecido que eles estão aí, estão identificados, e eles sabem disso.
Então, eles estão quietinhos, eles não querem saber já de afronta com bombas atômicas, porque eles já viram que eles estão obsoletos. Ou seja, eles disseram: eu tenho aqui as ogivas, tinham 80 ogivas lá na Ucrânia. Que a Ucrânia ela foi o refúgio de todos os patrocinadores do Terceiro Reich de Hitler, quando eles todos foram julgados em Nuremberg, disseram para eles: bom, vocês patrocinaram os nazistas, e o que vocês vão fazer? Olha, nós queremos habitar aquela região da Ucrânia, então podem ir para lá. Então todos eles foram para lá, e lá eles se estabeleceram. E lá eles tiveram todo o arsenal atômico da União Soviética, todo o arsenal de armas da União Soviética. Aquilo era o paiol onde guardavam todas as armas. E, claro, quando se acabou a União Soviética, todo mundo começou a comprar bomba atômica, começaram a comprar armas, e essas 800 ogivas foram todas resgatadas, menos uma, que por contrabando veio parar na América Latina e daqui foi guardada nos Estados Unidos da América. E os drones que aparecem sobrevoando de forma que ninguém sabe de onde vêm esses drones eles têm um monitoramento atômico a capturar as ogivas, a ogiva nuclear que desapareceu da Ucrânia. Essa bomba atômica que está nos Estados Unidos da América. Então, todos esses drones que sobrevoam, que você diz, poxa, estou vendo drones andando rente à terra, eles estão procedendo a localizar a bomba que está guardada nos Estados Unidos da América. É. Entenderam? E tudo isto é um fato. Então, não podemos revelar mais, porque vai haver muita modificação. Todas as pessoas que foram detidas vão ser liberadas agora, imediatamente, não podemos esperar mais. Temos que tirar, levar todos os opressores, tirar eles da função pública, os funcionários públicos que aterrorizaram e estabeleceram o medo como arma. As medidas opressivas e morais, todos eles serão substituídos imediatamente, de forma rápida. E vai haver um mandato tampão, onde o senhor Messias Bolsonaro, que ganhou as eleições, porque as urnas foram adulteradas, ele será empossado ainda neste princípio do final de setembro, ou seja, estamos no dia 30, o senhor Bolsonaro será levado à presidência da República como presidente mandado tampão, onde ele procederá ao monitoramento, ao acautelamento dos bens da República Federativa do Brasil e a substituição de todos os elementos opressivos e imorais. E onde a administração colocará em funcionamento o Brasil e sua riqueza. Porque o Brasil, ele tem riqueza sem fim. E eles estão todos aqui vivendo
de roubo. A França, a Alemanha, a Noruega, todos eles vivem disso. Então, quem está patrocinando a COP30? A Alemanha, a Holanda e o Reino Unido. Eles querem tomar as terras. 9 estados do Nordeste, eles querem tirar a tutela e curatela da capital, Brasília, para ser trasladada para a COP30 lá em Belém, para que eles possam fazer a independência do Brasil dos indígenas, o marco temporal, e estabelecer que eles vão dar a terra ao verdadeiro dono, aos índios, e eles vão administrar. Quem vai administrar? O feudo do narcotráfico? Não. Então, Alcolumbre, Hugo Mota e todos os senadores e todos os deputados não podem permitir que seja trasladada a capital do governo de Estado para Belém, porque isso ocasionaria o clero da Igreja Católica Apostólica Romana, que ele se diz o único herdeiro do planeta, de todas as terras, porque ele sobreviveu ao dilúvio, que ele tem outorga de dizer que quem está em Belém está dando alforria aos verdadeiros donos da terra, que são os índios. Isto não pode, porque vão acabar matando todos os índios, como eles têm feito, para tomar as terras e comercializá-las. Então, o Reino Unido, que não tem minério nenhum, ele é que estabelece o valor de todos os minérios. Como ele pode estabelecer o valor de todos os minérios se ele não tem prospecção mineral nenhuma? Entendem? Então, é uma afronta que não pode persistir mais. Isso acabou. Muita coisa vai mudar muito rápido. Torno a repetir, não sobreviverá nenhum déspota, nenhum ditador, nenhum opressor. Todo aquele que botava medo, que dizia, se você não me obedecer, eu vou te matar, vai amanhecer morto. Imediatamente, sumariamente. O sujeito diz, eu vou te matar, você me ameaçou, perfeito. Então, é contigo mesmo, meu amigo. É contigo mesmo. Vai ser assim. Porque estamos em guerra mundial nuclear. Temos autorização para a proteção da nossa família, da nossa fauna, flora e água. Aqui estão a água que tem água para 230 anos de água potável para todo o planeta. E nós não podemos permitir que esses filha da puta vendam para a Nestlé. Que esse sujeito quer vender o aquífero para a Nestlé. Tudo já com informações, tudo já visto, nós já sabemos de tudo. Então não vamos permitir. Nós temos que ter infraestrutura. Temos que fazer infraestrutura
Por que temos que mandar as terras raras para a China? Não temos capacidade intelectual para fazer o mesmo procedimento no Brasil? Temos, sim, senhor. Temos a mesma capacidade. Temos o mesmo procedimento. Não temos que deslocar absolutamente nada a nenhum outro lugar. Temos que elaborar o refino do petróleo. Temos que ter as refinarias. Acabar com esse intermediário, esse procedimento para enriquecer esses ladrões, filhos da puta. Acabou isto. E o sujeito, ele diz, não, você tem que proceder, porque senão eu te mato. Então, desde o momento que o sujeito falou, eu te mato, você puxa e acaba com ele ali mesmo. Está autorizado. Porque se trata de um inimigo opressor. É o sujeito que não merece estar com os pés na superfície da terra. Acabou. Ninguém vai mais colocar medo em ninguém. Não tem mais isso. Entenderam? Pois é, esse é o relatório, meu senhor Edmundo Amado. Muito obrigado. Foi bom, ótimo. Eu mandei umas matérias. Se você quiser colocar. Sim, dá para colocar. Matematicamente ali a live boa, só a live, porque é o seguinte, Luiz Oscar, o patriota, ele gosta das matérias, mas gosta também da live, ok? Então, por exemplo, uma live de 10 minutos, a gente colocar 70, eu observo, né, que, por exemplo, é como eu já disse, 50 minutos, 52 minutos. É razoável a live. Tá entendendo, Ives? Entendi. Tudo é de acordo. Mestre, Sim. eu não posso dar publicidade a qualquer entendimento que fuja do relatório. Eu estou aqui para fazer o relatório. E tudo que... Eu não estou aqui para debate, eu não estou aqui para dar conhecimento ou revelar posições. Eu estou aqui para fazer o relatório. Entendi. Entendeu, mestre G? É claro, tudo é dentro da ordem, né? Tudo tem Não estou aqui para me promover, não estou aqui para o meu ego aflorar, entendeu? Certo. Obrigado, mestre G. Essa live a gente pode preparar logo pela manhã, não é? Porque essa primeira live aqui do dia 30 de setembro de 2025, 30 de setembro do ano de 2025. É a primeira live do dia.
Então, a gente pode fazer ela mais cedo. Logo cedo eu vou procurar para enviar para o juiz Oscar. E eu tenho de colocar na filmora, editar para depois estrear. Muito obrigado, mestre. O juiz está encerrando, né? Estou encerrando. Muito obrigado a todo o povo brasileiro. Muito obrigado aos juízes em campo. Espero que tenham entendido que, por causa dos terremotos que vão acontecer, tanto na Colômbia, quanto em Porto Rico, quanto nos países de Centro-América, que vai ser um terremoto e também vai ter tsunami no Havaí, vai ter tsunami no Japão, na Rússia, tudo já aflorado. Isso vai acontecer agora em poucas horas. Então, eles vão ter que tirar todos os aviões, com todos os Mariner, com todo o exército americano e se trasladar para o Brasil. O Brasil é o QG agora. E aqui eles permanecerão durante 10 anos. Vai ser base militar durante 10 anos para erradicar totalmente a América do Sul destes elementos. Não vai sobrar absolutamente nenhum sujeito que tenha feito lobotomia, porque é uma lobotomia, um sujeito que ele destruiu a família, os filhos todos se mataram, morreu todo mundo de fome, e todo mundo lê ele como se fosse um grande estadista, a mais-valia, que é a Marx, um sujeito pernótico, um sujeito de mau caráter, e todo mundo lê como deve proceder para a opressão através do medo, através da submissão da fome, monitorar e estabelecer as massas. Isto não procede mais. Isto acabou. Porque são monstros. São colocados monstros. Eles criam monstros. Eles não se calam, eles dizem: você tem que mentir. Você tem que ir contra o sistema. Você tem que dizer que é contra isto. Mas isso está funcionando? Não. Você tem que dizer que é contra. Você tem que trazer tudo que é diferente. Você tem que trazer todos os diferentes ao redor de você e dizer que eles têm validade a esse comportamento. Mas como se lá na China eles matam os homossexuais, no Irã eles matam os homossexuais? Sim, mas aqui ainda não está estabelecido o comunismo brasileiro. Então todos eles são necessários. Depois nós começamos a matar todo mundo. É verdade. É assim que eles procedem. Então, essa garotada toda que está aí é uma garotada totalmente lobotomizada. Compreenderam isso? Agir dessa forma totalmente maléfica, onde o sujeito ele diz que é mulher, se sente mulher. E para se sentir mulher, ele tem que tomar hormônios femininos.
E ele pratica a eutanásia em seus órgãos genitais. E isso é um flagelo da humanidade, da raça humana. Isso é uma lobotomização, isso é levar a espectro. Você cria um espectro dentro da cabeça em formação de uma criança. Isso não pode acontecer. Isso é maligno. Isso é contra qualquer posicionamento lógico. Não pode sobreviver esse comportamento. Esse comportamento é maligno, é bruxaria. E ele, o bruxo, o capeta, existe. Você chama, ele se faz presente. Entendeu? Porque ele é caído, ele não tem brilho, ele não tem energia. Precisa da energia para poder sobreviver. E quem dá essa energia? Os lobotomizados, os manipulados. Então, é uma guerra espiritual, principados e potestades. É uma briga terrível, que todo mundo diz, escuta, isso não existe, Deus não existe nada disso. Existe. Existe tudo e mais um pouco. Você não se dá por aludido, inteirado, você que está totalmente possuído da falta de entendimento científico. É fácil. Você pega e diz: qual é o DNA comum de todas as mulheres? É o da mãe Maria, a mãe de Isa, conhecido como Jesus Cristo, conhecido como Axém, conhecido como Javé, conhecido como Emanuel, tem vários nomes. Por quê? Porque todas as mulheres têm o mesmo genoma. Os homens não. Os homens têm genomas pervertidos. Tem genoma de cavalo, tem genoma de carro, de cão, de cachorro, né? Porque a perversão, ela imperou. Praticavam sexo com animais. Isso tudo é uma constatação. Então nós temos que deixar a raça humana evoluir. Porque eles estão vindo para cá, porque aqui o que eles ambicionam é o ouro. Ouro. Os seres que estão querendo dominar a raça humana, eles precisam do ouro. Por quê? Porque onde há o sol, impera o ouro infinito. Enquanto houver sol, vai haver ouro. Entenderam? Você sabe, o geólogo, ele sabe que existe ouro numa certa região, porque ele vai atrás de um mineral negro que diz, sim, aqui tem jazida de ouro. No solo, ele escava o solo, aparece aquela terra preta, então ele diz, aqui tem ouro. Aí eles vão escavar, vão tirar toneladas e toneladas de terra, vão peneirar e vão chegar ao ouro.
E eles fazem isso, eles acabam com montanhas, eles abrem vários buracos enormes, e são jazidas de ouro. Eles vão atrás do ouro. E você diz, todo esse ouro onde está? Não está no planeta. Estamos entendidos? Então, isto é uma constatação que a humanidade precisa saber. E todo mundo vai ter o conhecimento de todo mundo. Foi dito para o presidente Trump. E o presidente Trump falou: eu vou dizer para a população de terra. E disseram: não, não diga, porque pode ocasionar um cataclisma, onde as pessoas vão criar uma afronta. Não. A mesma coisa aconteceu quando ele disse: vou abrir o consulado americano em Jerusalém. Todo mundo disse: não faça isso. Se fizer isso, vai haver guerra, vai haver uma convulsão geral. E ele foi lá e ele abriu o consulado em Israel. Israel cedeu a faixa de Gaza, cedeu a sua saída ao mar, para que vivessem em harmonia as tribos dissidentes. E essas tribos alegaram que iam apoiar o Hamas, porque o Hamas tinha por líder um médico. O médico falou: eu vou fazer hospitais, vou fazer escolas, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ele quebrou o pau com a OLP, com o Fatah, e se estabeleceu em Gaza. E desde o momento que ele se estabeleceu, ele colocou toda a população refém e começou a praticar o medo, a opressão, através do terror, o terrorismo. E isso não pode existir mais. Acabou o terror, acabou o terrorismo. O senhor Trump está fazendo uma força-tarefa para perseguir qualquer tipo de terrorismo. Sempre, constantemente. Ele vai elaborar um grupo especializado para detectar os terroristas em qualquer lugar do planeta. Porque não pode existir mais. Ninguém pode viver mais com medo. Acabou. Você fez tal coisa, você sabe que vai acontecer com você. Acabou a tua vida, acabou tudo para você. Não tem isso de acautelamento. Não tem prisão. Tem extermínio. É tirado da face. Porque todo mundo, os eruditos da justiça diziam: o que é o latrocínio? É o roubo. Roubo de quê? Roubo da vida, das possibilidades daquilo que você poderia ser. Você poderia ser presidente, você poderia ser médico que descobriu a cura do câncer, você poderia ser o sujeito que descobriu as moléculas, tudo. Isso é o latrocínio. O roubo da capacidade intelectual que te foi tirada. Te roubou a vida. Então, se você roubou a vida a alguém, você vai morto. Mas, olha, aconteceu, foi uma legítima defesa, vamos discutir. Vamos ver onde está a legítima defesa. O sujeito ia te matar. Aí você se defendeu e matou o sujeito. Perfeito, quem sobreviveu? Aí você diz, sobreviveu à verdade. E como sobreviveu à verdade? Através de quem mente mais.
Porque todo mundo quer se defender. O outro está morto. Como é que vai se defender? Então, você tem que analisar o comportamento da raça humana. Tem sujeitos que têm 300 óbitos, o cara matou 300. Tinha um brasileiro, o Cabo Júlio, sei lá, ele morreu dentro da penitenciária, porque ele continuava matando lá dentro. Ele desconfiava que o sujeito ia matar ele e matava. Entenderam? Entendi. E o que é a capacidade de matar? A oportunidade. Você papou mais que o sujeito te matou. Não tem, para eles não tem o hipotálamo, não tem nenhum tipo de remorso, não tem dor. Eles não têm o hipotálamo. Eles não sentem dor. Aí você pergunta, por que você fez isso? Ah, porque o sujeito me incomodou e eu fiz e acabou. E você está sentindo alguma coisa? Não. E se ele estivesse aqui, eu faria de novo. Não há remorso. Ele não tem nenhum tipo de conceito de remorso. E são esses sujeitos que estão liderando o governo. Não podemos permitir. Temos que tirá-los daí imediatamente. Bom, mestre Dinho, muito obrigado. Agradeço o senhor, agradeço o povo brasileiro e vamos em frente. Os meus agradecimentos. Gratidão, juiz Oscar. O juiz Oscar finaliza aí a live. Ok? Um abraço, mestre Dinho. Que Deus nos dia, abençoe. É mesmo, bom dia. Bom dia. Bom dia, né? Do dia 30 de setembro do ano de 2025. Agora, precisamente, 1h12, né? Que coisa boa, né? A gente está trabalhando para defender o Brasil, defender o planeta Terra. Não é só o Brasil, tem a Argentina. A Argentina já deu uma consertada, não é isso? Tem um presidente lá que não é imbecil. Porque eu acho o seguinte, para ser esquerdista, precisa primeiro ser imbecil. Porque a mente é uma mente diferente. Eu não gosto de conversar com petista. Tem até gente aí que é da minha geração, mas ele me conhece. Você entendeu? Eu também conheço eles. E não quero com papo com petista. Esquerdista. Juiz Oscar? Pois é, juiz Oscar. Vamos dormir, né? Até mais tarde, né? E que não sabe que se tiver a necessidade de ir para hoje 2 lives, a gente prepara aqui para o juiz. Né? O dia ainda o sol vai aparecer ainda. É outro dia. Eu vou encerrar
Bom dia, boa tarde, boa noite ao planeta Terra, especialmente a todos os patriotas. O juiz Oscar é um patriota. Patriota não é só. Né, tem um brasileiro que é patriota lá nos Estados Unidos, na Argentina, tem os patriotas. Então, com meu bom dia, boa tarde, boa noite para os patriotas, para todos, para o juiz também. Amém. Até outra oportunidade em breve. Amém. Tá.
meu Rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus, o inimigo é amarrado, com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.